Olá galera, Francisco por aqui, beleza pessoal? Como vão os estudos? Estudos, né? Seja bem-vindo a mais um vídeo dessa playlist Exercícios em PHP com a biblioteca do PDO, tá? Nesse exercício de hoje, né? Nesse vídeo de hoje, quinto vídeo se eu não me engano, nós vamos fazer manipulação de dados, tá? Nós vamos atualizar os dados de um cliente específico no banco de dados, tá? E vamos dar uma mensagem, beleza? Então, o exercício de hoje, nós vamos fazer isso aqui, né? Fazer um script em PHP que vai fazer essa atualização no banco de dados. Nós estamos usando, né, aqui no Workbench, né, a ferramenta aqui que nós estamos usando de banco de dados SQL. Estamos usando um banco de dados chamado Vendas, tá? E uma tabela chamada Clientes, que tem o ID, nome e e-mail. E aí nós temos algumas pessoas cadastradas nela. E aí, se você não tem essa tabela, esse banco de dados, pode ser PHP, pode ser no PHP MyAdmin, tá? Pode ser aqui no Workbench, não tem problema, vai funcionar do mesmo jeito. Se você não tem, você cria ela aí, porque nós vamos precisar para o exercício, tá? Eu uso um servidor Apache, está rodando aqui o Zemp, beleza? E também um editor de código, tá? Visual Studio que a gente usa. Vou fechar isso aqui, foi o último exercício. Vou abrir um file, new test file, né, para abrir um novo, e vamos começar. Antes de começar, quero pedir para você encarecidamente se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar um comentário. Tudo isso ajuda demais a gente aqui a crescer o canal e a crescer conteúdos e a trazer sempre conteúdos novos para nós, né, para a gente estudar, para a gente aprender. E melhorar muito aí no PHP, uma linguagem de programação muito boa, muito fácil de aprender, que está em cerca de 80% dos sites aí no mundo afora. Então vamos começar. A linguagem de programação aqui que a gente passa, PHP, tá? Vou abrir a tag aqui do PHP, beleza? Como eu vou trabalhar só com PHP, eu não precisaria fechar essa tag, tá bom? Mas eu gosto de fechar ela, tá tranquilo? Fazer a tag, a delimitação completa. Para a gente fazer isso aqui, né? Para a gente atualizar os dados de um cliente específico no banco de dados, a gente vai fazer só uma alteração no banco de dados, tá? Eu já tenho o pessoal cadastrado, nós vamos alterar aqui, que o Felipe ele está 2 vezes, vamos criar uma outra pessoa aqui no lugar do 10, tá? Do ID 10. Então, o que acontece? A gente vai fazer apenas alteração, nós não vamos criar um outro, né? Primeira coisa, toda vez que você for acessar o banco de dados, né, através de um script PHP, você precisa criar a conexão, né? Então, nós precisamos criar, tá? Criar a conexão com o banco de dados, beleza? Então, isso aqui é indispensável, né? Você precisa criar essa conexão com o banco de dados, tranquilo? Para criar a conexão com o banco de dados, eu vou precisar de uma variável com de conexão, tá? E aí eu passo o new PDO, estamos trabalhando aí com a biblioteca do PDO, beleza? Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, abro uma aspas simples e dentro dela eu coloco MySQL, 2 pontos, e aí, pessoal, eu vou colocar assim, ó, o host, né? Host vai ser igual, que é o nosso querido aí, nosso localhost, né? O host, ele vai ser igual a localhost, beleza? Depois eu coloco um ponto e vírgula, vou separar aqui o banco de dados. Aí eu coloco dbname é igual, aí qual é o nome do teu banco de dados, tá? Aqui nós estamos com banco de dados cliente, né? Então, nós precisamos colocar o nome do banco de dados, né? Última forma, o nome do nosso banco de dados não é cliente, desculpa aí pessoal. Clientes é o nome da nossa tabela, tá? O nosso banco de dados se chama vendas, beleza? Então, dbname, vendas. Coloco uma vírgula aqui para separar, eu abro o root, né? O usuário, uma vírgula e 1, 2, 3, 4, 5, 6... a nossa senha do banco de dados. Com isso, a nossa conexão está criada, tá? Vou salvar aqui, né, o exercício de número
exercício de número 5, tá bom? Exercício de número 5, vou salvar. Vamos abrir aqui o nosso localhost, né? Localhost e exercício em PDO. Vou salvar o exercício de número 5 aqui. Vou abrir ele, na verdade, né? Vou abrir o exercício de número 5 e ele não deu mensagem nenhuma. Então, se ele não deu mensagem nenhuma, é porque tá certo, tá? Não deu mensagem de erro, então a conexão deu certo, então fez a conexão, tá? Tranquilo. O que eu vou precisar, pessoal? Vou precisar desses dados agora que eu vou fazer a alteração, tá? Se nós estivéssemos trabalhando aí com um formulário, né, e tal, a gente ia receber os dados lá de um formulário HTML através do GET ou através do método POST e tal. Mas como a gente está trabalhando só com o script aqui do PHP, então eu já vou criar as variáveis aqui, né, e já vou passar direto. Por exemplo, o ID que a gente vai alterar é o 10, ponto e vírgula, tá? Vou criar uma variável nome. E aí eu vou passar um outro nome para ele, né? Vou passar Adriana, né? Adriana Menezes, ponto e vírgula. E também, a outra variável que a gente vai alterar, né? A outra que a gente vai criar, na verdade, o outro campo que a gente vai alterar, o e-mail, tá bom? A gente vai criar um e-mail para ela chamado adriana@hotmail.com. E ponto e vírgula, pronto. Então com isso eu já tenho meus dados, né? Eu já tenho aqui, já consegui capturar na minha variável os dados que eu vou precisar para fazer a atualização lá dentro do banco de dados através desse script aqui do PHP. Beleza, agora vamos para o próximo passo, né? Agora nós vamos montar a consulta SQL, tá? Vamos fazer a montagem dela. Deixa eu colocar aqui, né, para ficar melhor. Montar a consulta SQL, tá? Vamos montar a consulta. Para montar a consulta, eu vou criar uma variável chamada SQL e vou passar para ela o código MySQL que vai ser injetado lá dentro do MySQL para poder fazer essas alterações aqui, né? Então agora a gente vai trabalhar com o código SQL aqui dentro, né, para poder injetar ele. Você sabe que para fazer uma atualização no banco de dados, né, a gente usa o update, beleza? Usa o update. E aí eu informo qual tabelas eu vou fazer esse update. Então eu vou colocar o update clientes, beleza? E aí eu vou fazer o set, né? Vou setar, né? Set. Onde vai ser essa atualização, em quais campos, não é isso? Então eu vou dizer o seguinte, vai ser uma atualização no campo nome, e agora a gente, como está trabalhando aqui com a biblioteca do PDO, tá? Você poderia fazer isso aqui daquele outro jeito, mais antigo, mais tradicional, não tem problema, mas a gente vai usar aqui os campos e vai fazer a relação, né? Que a gente vai usar aqui vai fazer a prepare, né? Vai preparar a consulta, e a gente está usando o PDO, então a gente vai usar os marcadores. Então a gente vai relacionar o campo, né? O campo nome lá do banco de dados, fazer relação com as nossas variáveis aqui para a gente usar mais o código em PDO. Então a gente vai fazer os marcadores, né? E aqui no código, como a gente faz essa relação de marcadores, a gente faz dessa forma. A gente vai estar marcando o campo nome do MySQL com um marcador nome, que vai ser desse jeito, ó. 2 pontos e o nome. Então com isso eu estou criando um marcador, tá? Para fazer aqui, para a gente conseguir relacionar com essas variáveis daqui a pouco com a função, tá? do by parent, ou seja, fazer os parâmetros, né? Fazer essa conexão aí, fazer um referenciar o outro. Beleza? Depois que eu consigo referenciar o nome a um marcador, né? Aí eu coloco uma vírgula e vamos continuar. A gente vai fazer o próximo que a gente vai referenciar é o nome, né? E-mail. O outro é um e-mail, tá? O próximo é um e-mail. Vou colocar e-mail, vou colocar igual, 2 pontos e e-mail novamente, tá? A gente vai referenciar o nome a um e-mail, a criar um marcador para ele chamado de e-mail. Pronto. Depois disso, né, que eu terminei, eu vou
dizer aonde né, que vai ser essa atualização. Então eu coloco o where, né? Coloco o ID igual, e aí também aqui eu vou fazer, né, um marcador, né? Vou referenciar, vou criar um marcador. Então eu coloco 2 pontos e o ID, tá? E finalizo com ponto e vírgula. O nosso código aqui, né? O nosso código aqui ele tá criado, o update, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o prepare, né? O código preparado, né? A consulta preparada, né? Então vou colocar assim para você entender, né? Prepare e execute, né? E execute a consulta, né? Então prepare e execute a consulta. Então vamos fazer o prepare aqui. Nós vamos criar uma variável, né? STMT, né? STMT é igual, vou chamar, né? A variável de conexão, que eu preciso da conexão. E aí ela vai acessar os métodos, né? Da função, né? Prepare. E aí eu vou colocar entre parênteses e vou colocar qual é o código que eu quero, né? Eu quero executar esse código bem aqui, ó. Beleza? Então eu vou colocar a variável do SQL e ponto e vírgula aqui dentro, certo? Certo, né? Beleza, agora pessoal, ele conseguiu, né? Conseguiu, tem o código, só que aí eu tenho que chamar, né, a função aqui. Com isso aqui, né, você evita, né, a questão da injeção de SQL, né, uma forma de evitar essa função. E aí eu vou precisar chamar a variável STMT, né, que vai acessar, né, os parâmetros de uma função que a gente usa para fazer essas referências dos marcadores, que é o BindParent, né? Então você vai ter que usar essa função aqui no seu código, né? Você fez a preparação aqui da consulta, agora você tem que relacionar com essa função do BindParent, tá? Então como é que você faz? Você abre aqui as aspas simples, tá? Aí você vai colocar o marcador, né? Primeiro é o ID, né? Você vai colocar o marcador ID, né? Entre aspas, coloca entre aspas simples, coloca uma vírgula e aí você chama a variável que está esse ID, né? Que é essa variável aqui, ó. Beleza? E aí, pessoal, as outras é a mesma coisa. Você chama a variável, né? STMT, que ela já foi preparada aqui em cima, ó. Ela já está funcionando, senão não ia dar certo aqui o BindParent. E aí você vai acessar, né, as funções, né, do BindParent. Opa. Aí você vai abrir, fechar parênteses, ponto e vírgula. Agora, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar do marcador do nome, né? Aí, não esquecendo que tem que ser entre aspas simples, beleza? Vírgula, e aí você vai chamar a variável nome, né? O próximo que a gente vai precisar é da variável, né? Mesma coisa, STMT, vai acessar os parâmetros da BindParent. Aí nós vamos precisar do marcador. Qual é o marcador que nós vamos querer? É o e-mail, tá? Mesma coisa, entre aspas simples, tá? Vírgula, e aí eu chamo a variável e-mail, tá? Que é essa variável aqui. E ponto e vírgula no final. Perceba, pessoal, que eu estou associando, né? Eu estou indicando o marcador à variável, que vai ser automaticamente substituído aqui, ó. Onde eu tenho os campos aqui, né? Onde ele vai fazer a atualização. Eu estou fazendo isso aqui, eu estou automaticamente estou associando, vai substituir um com o outro, né? Então eu tenho aqui essa mudança aqui, tá beleza? Ele vai fazer essa substituição e vai conseguir executar o código lá dentro de boa. Beleza, então. Depois disso, né, a gente vai colocar só vai chamar a variável aqui, né, do STMT, e a gente precisa executar. Ela foi preparada, né? Agora ela precisa executar, né? Então ela tem que acessar o execute, né, as funções do execute. Beleza? E ponto e vírgula. Então ela tem que ser executada, senão ela não funciona. E aí a gente vai colocar uma mensagem de sucesso aqui no final, tá? Uma mensagem de sucesso, né? E aí eu vou fazer o seguinte, vou trazer um eco aqui, tá? Vou trazer um eco e vou dizer o seguinte, dados, né, do cliente
atualizado com sucesso, né? Se deu tudo certo, ele vai trazer essa mensagem aqui, tá bom? Vou salvar, pessoal, e vou executar o código. Ó, dados do cliente atualizado com sucesso, beleza? Então, o que acontece aqui? Os dados eram da Adriana no ID10, né? Vamos verificar se foi realmente atualizado esses dados aqui dentro. Tá aqui, ó, Adriana Menezes, foi atualizado no 10. Então, o código, né, o e-mail dela que ficou errado, né? O e-mail dela ficou errado, ó, não tem problema, a gente só pode vir aqui, ó, Adriana, né? Só pode vir aqui e fazer aqui de novo, ó. Aí, Adriana, né? Agora tá certo, Adriana Menezes, né? Vou salvar de novo, vou executar mais uma vez o código, ó. Agora eu vou voltar aqui. Eu vou executar mais uma vez. Adriana Menezes, Adriana, ó. Agora eu vejo que ele já atualizou de novo, né? Fizemos duas atualizações aqui valendo. Então, galera, perceba que o código funcionou perfeitamente bem, tá? Essa mensagem de sucesso aqui, tá? A gente colocou aqui mesmo só para a gente ter uma mensagem na tela, beleza? Não é o indicado, né? Normalmente você faz aí um hífen, tá? Para dar as mensagens caso esteja erro. Mas o interessante desse código é essa parte aqui, tá? É a parte onde você faz a atualização no banco de dados, beleza, galera? Então esse é um exercício muito bacana, muito prático, muito fácil de fazer, onde você vai ter uma noção muito boa, beleza? Ficamos por aqui, se inscreva no canal e vamos para o próximo exercício.